Olá, seja muito bem-vinda. Você que é a mulher que precisa de contracepção. Para quê? Para exercer sua liberdade sexual, sua autonomia e principalmente para você que acredita que não tem saúde e bem-estar e que não confia na sua contracepção. Pode ser que você tenha razão, você pode estar certa. E eu vou te explicar tudo em 3 aulas. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Caroline Landgraf, sou conhecida na internet como Ginecarol. Eu sou médica, sou ginecologista, sou a criadora do método Feminina Blindada e eu atendo mulheres há mais de 10 anos. E eu sempre percebo inúmeros erros, queixas e dúvidas relacionados à saúde e à segurança na contracepção. Então, nessa minha trajetória profissional, eu tive diversas experiências com ensino. Eu já dei palestra, roda de conversa, já dei curso, já dei aula para as mulheres, para médicos. E quando um ginecologista escolhe cuidar de verdade de uma mulher, ele tem que praticar o aconselhamento contraceptivo com muito critério. E eu sei que na prática, muitas vezes, isso não é feito. Isso é negligenciado, eu sei e você também sabe disso. Então, por isso, eu criei esse evento, que é o Mais Saúde e Segurança na Contracepção. E com ele, eu vou te mostrar como deve ser feita a escolha do método mais indicado para cada mulher. Porque cada mulher é única. E mesmo cada mulher sendo única, essa mesma mulher tem fases de vida diferentes. E essa que é a magia, é entender o contexto de vida de cada mulher naquele momento. Quais são suas necessidades, suas prioridades, o seu orçamento, o seu desejo reprodutivo ou não, e sem julgamento nenhum. E só depois eu consigo ofertar a ela as opções que mais se enquadram dentro do que ela precisa. E sabe quem que vai escolher o contraceptivo no final? A pessoa que vai usar. Mas é claro, por quê? Porque o ginecologista ele é o guia, ele não é o dono da sua contracepção. E para ser o seu guia, é necessário que você conheça todos os métodos disponíveis e seus possíveis efeitos colaterais, os benefícios extras contraceptivos e, claro, as contraindicações também. Porque aí você obtém mais conhecimento para ter saúde, bem-estar, segurança na sua contracepção. Além de muitos ginecologistas não ofertarem, infelizmente, esse aconselhamento contraceptivo, tem muita mulher que não procura por ele, porque nem sabe que existe esse tal de aconselhamento contraceptivo. O que é isso? Besteira. Quero um contraceptivo, vou lá, o ginecologista passa. Às vezes usa por conta própria, pega informação na rede social, na internet, pede recomendação de uma amiga e acaba perdendo a sua individualidade, que isso é o mais legal de cada mulher. Vou dar um exemplo meu. Na época da residência, eu precisava de um método que fosse prático, que não dependesse tanto de disciplina, porque eu saía de casa às 6 horas da manhã e chegava às 8 da noite, de segunda a sábado. Eu já estava noiva, ia casada ali um tempo, nem sei em quanto tempo, mas eu não queria arriscar uma gravidez por falta de disciplina, por esquecer um método, enfim, coloquei um DIU. 4 anos depois, quando eu decidi engravidar, retirei meu DIU. O que aconteceu? Retirei num domingo. Na quinta-feira seguinte, começaram a pipocar aqueles casos de Zika vírus. E aí, o que eu pensei? Não vou engravidar agora, né? Não sei o que está acontecendo, mas também não sei quanto tempo vai durar esse Zika vírus aí. 2 meses, 6 meses, 1 ano. Então, eu vou usar um preservativo, vou monitorando o meu ciclo e quando as coisas estiverem melhor, eu tento engravidar. Essa foi a minha opção. Então, nesse momento, qual era a minha prioridade? Um método que não interferisse no controle do meu ciclo e que me desse um rápido retorno à fertilidade. Agora, você imagina se eu sou uma pessoa, uma paciente desinformada, que vai lá e passa por uma consultinha de 10 minutos, aí recebo uma receita de uma injeção trimestral. Vou lá na farmácia, tomo, beleza, estou protegida há 3 meses. Só que o retorno à fertilidade da injeção trimestral, em alguns casos, ele pode demorar até 18 meses. Com certeza isso me frustraria muito, porque as minhas necessidades não teriam sido atendidas. E olha como as prioridades das mulheres mudam ao longo da vida, né? Hoje eu já tenho 2 filhos, não quero mais filho, isso já é uma coisa muito bem definida. E se acontecesse uma gestação hoje, seria uma coisa que eu não estou planejando e que eu não desejo. Então hoje eu não estou disposta a usar um método que tenha uma taxa de falha muito alta, tá? Naquela época eu usei o preservativo, mas e hoje? Hoje eu preciso de mais segurança contraceptiva. Então hoje o nosso método é vasectomia. O método lá de casa é vasectomia. Ah, Carol, mas fulano engravidou com vasectomia, tem taxa de falha? Tem, mas é menor. Então, se o profissional não está interessado em saber quem é você, como é sua vida, sua rotina, em que fase você se encontra,
pode ser que o seu método não seja o mais adequado. Isso é muito forte, né? Esse que eu contei foi o meu exemplo, mas eu vou te mostrar como eu posso ajudar. Então, vou dar um caso, esse é um nome fictício, tá? Para que a paciente não seja identificada, mas você vai ver como eu ofereci não só contracepção, mas bem-estar dentro do que ela precisava. Ana tem 28 anos, veio para consulta para escolher o método contraceptivo porque ela estava usando uma pílula chamada Fertinon, mas ela teve perda de libido, sangramento de escape, inchaço, ressecamento vaginal e até mesmo oscilação de humor. Aí o que a Ana fez? Parou de usar o Fertinon. E já tinha 7 meses que ela tinha parado o Fertinon. E estava muito bem sem a pílula. Ela não queria mais voltar a usar pílula nenhuma. Só que ela viu que estava arriscando muito, né? 7 meses sem um método, vida sexual ativa, enfim. Ela me procurou. Então a Ana não tinha problema de saúde nenhum, não usava nenhum medicamento, nunca teve problema mais sério anteriormente, nunca tinha feito nenhuma cirurgia. Na família, ninguém nunca teve trombose, nem AVC, nem infarto, câncer. Só o avô tinha tido um câncer de pâncreas, ninguém na família era hipertenso, diabético, não tinha nada, tudo tranquilo. Quando eu fui para os antecedentes ginecológicos dela, a primeira menstruação foi com 14 anos. Quando a gente pergunta assim, data da última menstruação, a resposta dela, não sei. Opa, não anota. Qual método estava usando? Nenhum. Nunca tinha engravidado. E o desejo reprodutivo dela era para dali a 5 anos, mais ou menos. A Ana tinha um ciclo regular, um sangramento intenso, principalmente 2 dias. A menstruação dela durava mais ou menos de 5 a 7 dias. Sangramento intenso, tá? Muita cólica e a TPM de 1 dia. Nunca tinha tido nenhuma infecção sexualmente transmissível. E como eu disse, ela tinha vida sexual ativa com um homem. Uma média de 2 relações sexuais na semana. Libido normal, orgasmo presente, tudo tranquilo. Ana tinha uma rotina bem corrida. Acordava às 6 horas da manhã, ia dormir às 10. Trabalhava na área de projetos de 8 às 18. A disposição física dela estava tranquila, intestino funcionando normalmente, mas tinha uma queda de cabelo, uma pele mais oleosa, sem retenção de líquido, e a pele oleosa estava assim, sob controle, tá? Não fazia retenção de líquido, não fumava, não bebia, não usava drogas e fazia atividade física, crossfit 3 vezes por semana. Fui lá, examinei, fiz ultrassom, examinei tudo, perfeito. Então grave bem essas informações que eu te passei, né? Podem parecer aleatórias, mas vocês vão ver que tudo vai se encaixar perfeitamente daqui a pouco. Mas antes da gente voltar na história da Ana, deixa eu te contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, né? Eu entrei na residência em fevereiro de 2012. E ali por muito tempo eu fiz parto, fiz pré-natal, né? Porque eu fiz ginecologia e obstetrícia. Só que chegou uma determinada fase da minha jornada médica que eu decidi me dedicar só à ginecologia. E foi ali que eu me encontrei. Foi ali que as redes sociais cresceram e ali que eu vi como a ginecologia no Brasil está carente. Tá? As pacientes, as seguidoras começaram a falar: nossa, minha saúde ginecológica mudou muito depois que eu comecei a te seguir. Ou então, Carol, eu nunca tive uma consulta desse tipo. Eu já cheguei a ouvir de uma paciente que falou assim: Carol, sua consulta é realmente uma experiência de vida. Eu pensava, gente, mas o que eu tô fazendo demais? Eu não vejo que o que eu faço provoca essa mudança. E aí teve uma hora que caiu minha ficha. Eu não faço nada demais além de realmente me importar com o bem-estar da mulher. Ouvir a mulher. Ouvir suas necessidades. Na verdade, infelizmente, são outros profissionais que acabam fazendo de menos. Então tinha mulher que falava assim: nossa, eu fui no ginecologista escolher meu anticoncepcional e ela falou que eu poderia usar qualquer método que eu quisesse. Sim, teoricamente, se você não tiver contraindicação, você pode usar qualquer método. Mas já que você tem que usar um contraceptivo, vamos explorar todas as suas necessidades para escolher não apenas um método, mas o método que melhor funciona para você naquele momento, em relação a outras coisas além da contracepção. Então vamos voltar na Ana para você entender melhor. A Ana tem indicação de usar contraceptivo? Tem, porque ela tem vida sexual ativa com parceiro masculino e ela não quer engravidar naquele momento. A Ana tem alguma contraindicação a algum método? Não, porque eu rastreei a história dela de fora a fora, ela não tinha. Teoricamente, ela poderia usar tudo. Ela não tem enxaqueca com aura, não fuma, não é hipertensa, não tem histórico de câncer, não tem malformação uterina, ou seja, não tem nenhuma contraindicação a nenhum método. Então, sim, ela poderia, na teoria, usar qualquer método. Mas e aí? É isso? É isso que é a contracepção? Se eu disser para ela, ó, você pode usar qualquer um, ela não vai saber nem por onde começar.
Então, aos poucos e instintivamente, eu criei um checklist para resolver de uma vez por todas esse problema que chegavam, dessas pacientes que chegavam precisando de um método. Eu passei a entender que não era o contraceptivo que ela queria, mas ela queria o melhor contraceptivo, baseado nos objetivos que ela queria alcançar com a contracepção. Segurança, adesão ao método, os benefícios extracontraceptivos e, claro, minimizar os possíveis efeitos colaterais. Então, qual que era o checklist da Ana? Então, primeiro, a Ana não queria usar mais pílula. Isso era muito importante. 2, ela não fazia vigilância de ciclo. 3, a Ana tinha um planejamento gestacional para dali a 5 anos. A Ana tinha o fluxo aumentado e cólica, tinha queda de cabelo, tinha pele oleosa e poderia ter uma tendência à acne. E a Ana tinha um orçamento de até R$70 por mês para gastar com contraceptivo. Isso é muito importante, porque vai ter gente que pode gastar até 100, vai ter gente que pode gastar até 20. Isso faz toda a diferença na hora de escolher o método. Então, baseado nesse checklist da Ana, pensando em todos os métodos contraceptivos que ela possa ter acesso, vamos começar pelo primeiro. Ela não quer mais pílula. Adianta eu passar e falar assim, ó, essa aqui é a pílula a melhor que tem, tá? É a mais moderna, tá ótima, acabou de ser lançada no mercado. Ela não quer usar. Então, se eu não respeitar isso, ela não vai usar, ela vai levar a receita para casa, vai jogar fora, ou então vai usar 15 dias e vai falar, não tô gostando não. Vai parar de usar e não vai voltar mais aqui. Exclui a pílula. A Ana não vigiava o ciclo, ela não lembrava nem o dia da última menstruação. Ela tem uma vida muito agitada, muito corrida. Então, isso aqui são os representantes dos métodos de percepção de fertilidade. Então, tabelinha, avaliação de muco, sintotérmico, medida de temperatura basal. Uma pessoa que precisa vigiar o seu ciclo todos os dias. Às vezes, avaliar algumas características, como, por exemplo, o muco cervical, várias vezes por dia. Você acha que ela vai ter disciplina se ela não estava lembrando nem a data da última menstruação? Ela não está interessada em controle de ciclo. Então, a gente tirou os métodos de percepção da fertilidade. A Ana, ela quer engravidar não menos do que 5 anos. Então, talvez os métodos de longa duração funcionem bem para ela. Quais são os métodos de longa duração? DIU e implante. Só que implante dura 3, né? Tudo bem, mas deixa ali, depois a gente bota essa observação para ela. A Ana tem muita cólica e tem um fluxo aumentado. Então, dentre os métodos de longa duração, o DIU de cobre, DIU não hormonal, ele pode piorar fluxo e cólica. E isso é importante avaliar com a paciente. Por exemplo, se o seu fluxo piorar, vai te incomodar? Se ela falar assim, não tem problema não, estou acostumada. Agora se ela falar assim, não dá para piorar mais não, já fico menstruada 7 dias, se eu ficar 9 vai ser muito ruim. 1/3 do mês eu tô sangrando. Então, para Ana, era importante não piorar fluxo e cólica. Tirei o DIU não hormonal. A Ana estava com a libido ok, mas ela tinha queda de cabelo e ela tinha uma tendência à acne. Então, eu preciso pegar todos os métodos que possam piorar queda de cabelo e acne e retirar das opções. Por exemplo, que aumenta muito a acne em quem tem tendência, Implanon. Então, retira. Mirena também, que é o DIU hormonal, que tem uma dosagem um pouquinho mais alta. A Ana também tinha um orçamento de até R$70 por mês. O anel custa por volta de 80, 90 por mês, então está excluído do orçamento dela. E o adesivo custa por volta de R$100 por mês. Então, o que sobrou de opção para ela? Sobrou injeção mensal, trimestral e sobrou o DIU Cailina. Então, assim, teoricamente, se encaixa em tudo. E aí, o que eu faço? Eu falo todas as vantagens, desvantagens de cada um desses métodos. E no final desses 3, ela escolhe. E a escolha dela foi o Cailina, porque era de longa duração, que poderia diminuir o fluxo e a cólica, que não interferiria tanto na oleosidade da pele dela, e ela conseguiu colocar pelo plano. Então, olha a grandeza de um aconselhamento contraceptivo. Ela já veio aqui, já está há 1 ano usando Cailina, está muito bem adaptada, muito satisfeita com a sua contracepção. Porque no final das contas, quem escolheu foi ela. Ela participou ativamente da escolha. Carol, então vamos botar Cailina em todo mundo já, né? O Cailina é ótimo? Não. Eu já conheci paciente que colocou Cailina, o mesmo da Ana,
e pediu o médico para retirar em poucos meses. Por quê? Porque depois que ela parou a pílula, a pele dela voltou a ter um padrão natural. E esse padrão natural era de muita acne, coisa que ela nem lembrava mais como que era, porque ela já estava usando pílula há 8 anos. Inclusive a pílula era de uma composição que melhorava a pele. E aí ela botou o Cailina e parou a pílula. As acnes voltaram pela retirada da pílula e ela culpou o Cailina. Mas o fato é que ela já nem se lembrava mais de quem ela era sem a pílula. Então faz parte do aconselhamento você lembrar quem você é sem um método que você usa hoje. Por exemplo, você tem TPM? Você menstrua muito? Você fica muito inchada? Sua pele tem tendência à acne? Tente lembrar como você era sem usar nada. Porque hoje você pode estar totalmente mascarada pelo seu método. E aí se você faz a troca de um método, você pode ter surpresa. E eu quero dividir isso com o mundo. Porque se eu tiver cada vez mais mulheres cientes disso, vai haver mais satisfação com o seu método e mais adesão. Por exemplo, olha essa outra paciente que foi a Mariana. Mariana veio para avaliar DIU de cobre. Ela estava com 27 anos e usava Diane 35. E já usava há 7 anos. Tinha ciclo regular, mas tinha um fluxo intenso e um quadro de cólica sem anticoncepcional. Quando ela parava o Diane por um tempo, vinha muita cólica. Nunca tinha engravidado, tinha vida sexual ativa, tinha queixa de perda de libido, assim, uma queixa bem forte. E ela tinha parceiro fixo. E aí um dos efeitos colaterais do DIU não hormonal é a piora do sangramento e a cólica. Ela veio querendo esse DIU. Só que a necessidade dela de melhorar a libido, porque ela usava uma pílula que piorava muito a libido, era tão grande que eu lembro que eu falei pra ela assim, ó, o DIU não hormonal, ele piora muito a cólica e o sangramento. Ela falou, não tem problema. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém tira. Aí ela colocou o DIU em março de 2019. O que aconteceu? Em outubro ela voltou com um ciclo menstrual super aumentado, menstruando 15 dias no mês, muita cólica, com acne, porque ela tinha parado de Diane, que era bom pra pele, lembra? Eu falei que tem que lembrar como que você é sem um anticoncepcional. E ela estava sangrando tanto que ela estava até com medo de estar com endometriose. Mesmo assim, ela continuou o DIU. A gente descartou a endometriose. E aí, em março de 2022, ela voltou. Continuava com fluxo intenso, trocando o coletor de 4 vezes por dia. A menstruação já estava durando. Pelo menos não estava durando 15 mais, mas estava durando 7 dias. Mas tinha um escape de 10 dias, mais ou menos. Mas o que eu quero dizer com esse caso agora? Essa paciente, ela foi protagonista da sua contracepção. Ela escolheu o método dela, o método que ela quis após ter sido orientada. Na verdade, ela já veio direcionada a ele, mas ela não foi enganada. Ela foi devidamente informada. Só que a prioridade dela era um método sem hormônio que interferisse na libido. Então, ela queria muito se livrar da medicação hormonal. Diminuir sangramento não era a prioridade dela. Tá? Só que milhares de mulheres são privadas de informação suficiente sobre seus métodos contraceptivos e acabam se sentindo enganadas. Imagina se essa paciente ela vem e eu falo assim, nossa, DIU não hormonal, melhor coisa do mundo, já usei, ó, pode colocar, ó, carinha de palhaço. Imagina, ela volta depois, 6 meses depois, sangrando 15 dias. Poxa, Carol, você não me falou isso. Uma coisa é eu não falar, outra coisa é eu falar e mesmo assim ela aceitar. Então a contracepção não é para você se sentir com uma carinha de palhaça. Ela precisa ser saudável, segura e feita, escolhida para aquela mulher. Ai, Gine, então eu tô achando melhor eu escolher sozinha mesmo. Aí você vai lá e começa a usar sem saber como usa, sem saber por que tá usando aquele método. Isso pode ser um desastre. Eu, antes, quando eu fazia medicina, eu também escolhi... Não, antes de medicina, quando eu era adolescente, eu escolhi meu método por indicação de uma amiga que morava comigo. Foi a pior coisa que eu fiz na vida, porque eu escolhi o pior contraceptivo, a pior pílula para disposição e energia. Eu era uma mosca morta. Eu queria ter tido acesso a essas informações antes, pois eu perdi vários finais de semana enfiada no quarto, sendo chamada de preguiçosa. E só anos depois que eu entendi que poderia ser o meu método, que estava me deixando tão morta-viva daquele jeito, né? E aí eu procurei ajuda e troquei. Então você não pode negligenciar a sua contracepção e nem deixá-la exclusivamente nas mãos do médico. Cada um tem sua função. O médico tem uma função, o paciente tem outra. Só que a protagonista tem que ser você. Então é isso. Hoje você deu o seu primeiro passo para poder ter mais saúde, bem-estar e confiança na sua contracepção. Você entendeu que não é fácil, não é simples escolher um método. Eu sempre falo para os pacientes no final do aconselhamento. Tá vendo como que é difícil escolher um método? Eu falo, nossa, Carol, não imaginava que fosse assim. Só que quando a escolha é assertiva, você se beneficia muito dela.
E lembra que você nunca, nunca, nunca deve escolher o seu método sozinha, nem por experiência de outra pessoa, porque tem uma série de riscos que isso traz. Eu não estou falando só de uma gravidez indesejada, que eu já fiz isso, como eu contei, só que foi uma coisa que me causou impacto, que foi a minha disposição, né? Fiquei muito indisposta, isso me prejudicou muito, mas isso, felizmente, essa minha conduta errada não me trouxe risco. Agora, imagina ser uma paciente com enxaqueca com aura, usando um contraceptivo com componente estrogênico. Risco triplicado de AVC. Tá? Não é um risco pequeno. Ou então é uma paciente com adenoma no fígado e está usando pílula combinada, aquela pílula ali, aquele hormônio para estar alimentando o tumor. Ou então a paciente está obesa com IMC acima de 30 e usa o adesivo transdérmico. Aumenta a chance de evento tromboembólico. Então pense nisso, que eu vou terminar por aqui hoje, mas na próxima aula eu vou te mostrar todas essas opções, a infinidade de métodos que existem, como cada um deles pode ser escolhido como o melhor método contraceptivo para você. E agora que você chegou até aqui, isso me mostra que realmente você se importa com a sua saúde, com o seu bem-estar. Eu quero te presentear com uma senha secreta, né? Carol, que senha é essa? O que é isso? Invenção da Carol. O que é isso? Eu vou abrir uma caixinha de dúvidas sobre contraceptivo lá no Insta, nos Stories, e eu quero que você, que já assistiu essa aula, tenha prioridade na resposta. Porque quando eu abro caixinha, gente, é pergunta demais, eu não consigo responder nem 1% das dúvidas que eu recebo diariamente, mas a sua eu vou responder. Então, quando você for comentar na caixinha, for deixar lá sua dúvida, sua observação, você coloca antes, na frente da pergunta, a sigla MEJ. Mulher, estamos juntas. Me envie sua dúvida, seu depoimento, o que você achou dessa aula, e a gente se encontra na próxima aula, que eu espero você.